Olá pessoal, tudo certo com vocês? Tudo joinha? Eu quero começar citando um pensamento de um teólogo chamado Charles Spurgeon, que diz que a igreja deve atrair pela diferença e não pela igualdade. Agora eu quero ler aqui algumas palavras que estão neste livro aqui. É um livro de história antiga, não é um livro religioso. É o livro de uma disciplina do curso de licenciatura em História. Mas vocês podem pesquisar em qualquer livro que fala sobre história antiga, ok? Olha só o que diz aqui. Aqui neste capítulo vem falando sobre os fenícios, né? Que era um povo que fez muito comércio através dos mares. E vem falando aqui neste parágrafo que sobre a religião fenícia, era uma religião politeísta, ou seja, com vários deuses, e também fala sobre o culto a Moloque, que era um dos seus deuses, Moloque ou Baal, ele tinha esse nome. Eu vou deixar a foto aqui para vocês verem. E eram oferecidas crianças, eram sacrificadas crianças para esse Deus com D minúsculo, né? Eram queimadas ali embaixo dos seus braços, né? Dos braços dessa estátua. E olha só, vem dando características aqui no livro de alguns detalhes de como era realizado o culto a este Deus aí, como era a cerimônia. Fala abaixo dessa estátua havia um grande forno constantemente em chamas, onde as crianças eram queimadas vivas durante um ritual. Olha como era o ritual, que envolvia danças circulares, gritos e atos sexuais. Era uma orgia total. Era um carnaval também. Então aqui o detalhe fala de danças circulares e também gritos. E isso não existe hoje, infelizmente, no meio evangélico, em algumas denominações, em algumas igrejas. Os gritos, os pulos, as danças, tudo isso. E da onde que foi copiado isso? Da onde que foi tirado isso? Do culto pagão, do paganismo. Muitos hoje têm a mania de querer imitar as coisas que não são da igreja para atrair pessoas. Só que não deve ser assim, como o pensamento que você tem no começo. A igreja deve atrair pela diferença. As pessoas que não têm religião e querem buscar religião um dia, elas querem uma coisa diferente do que elas já conhecem lá no mundo. Elas querem algo que faça a diferença. E sobre gritarias e culto a Baal e a... deixa eu ver o nome, é Moloque que eu falei? Baal e a Moloque. Moloque. Eu quero ler um texto bíblico. Está no primeiro livro de Reis, capítulo 18, versos 26 e 28. E aqui vem descrevendo aquela situação de Elias no Monte Carmelo, onde ele desafia os 850 sacerdotes e profetas de Baal e Moloque. Diz assim no verso 26, 1 Reis 18, verso 26. Então, no verso 26, então pegaram o novilho que lhes foi dado e o prepararam, e clamaram pelo nome de Baal desde de amanhã até ao meio-dia. Ó Baal, responde-nos, gritavam. Olha o que diz, eu estou lendo na versão NVI. Gritavam. E dançavam, olha só. Não eram os sacerdotes de Deus. Eram os sacerdotes de Baal. Gritavam e dançavam em volta do altar que haviam feito. Mas não houve nenhuma resposta, ninguém respondeu. E no verso 28, olha só o que diz. Então passaram a gritar ainda mais alto,
e a ferir-se com espadas e lanças, de acordo com o costume deles, até sangrarem. Olha só o que existia no culto pagão: dança, gritaria, orgia e retaliação também, sacrifício de crianças. E alguma dessas características, algumas denominações, infelizmente, copiam. E, totalmente diferente, quando foi a vez de Elias, como é que Elias fez? Vamos ver aqui. Elias, para dar provas de que o que aconteceria seria um milagre, não uma contrafação, que o desafio deles é que o Deus que respondesse com fogo e queimasse o sacrifício, esse era o verdadeiro Deus. Então ele mandou encher de água para provar que não tinha nenhuma farsa. E olha como foi, no verso 36. A hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou: ó Senhor, não diz que ele gritou, só diz que ele orou. Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel e que sou o teu servo e que fiz todas estas coisas por ordem tua. Verso 37, responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus e que fazes o coração deles voltar para ti. Então fogo do Senhor veio, caiu fogo do céu e consumiu tudo. Tudo. Consumiu o animal, a lenha, a pedra, a água, tudo que estava ali. Só que ele não gritou. Ele fez uma oração, falou tranquilo e foi respondido. O que determina se uma pessoa tem Deus, se uma pessoa tem o Espírito Santo, não é gritaria, não é dança, não é nada de sacrifício humano, nada disso. É obediência. Obedecer a Deus. Obedecer, está na Bíblia também, é melhor do que sacrificar. Então Deus quer que nós obedeçamos da forma certa. Se qualquer forma fosse aceita, Deus teria aceito a oferta de Caim. Teria aceitado a oferta de Caim. Por que ele não aceitou? Teria aceitado a oferta de Saul? Não aceitou. Mesmo as coisas certas têm a hora certa de ser feita, o momento certo, tudo, a forma certa. Deus é um Deus de ordem, de organização. 1 Coríntios 14, verso 40, tudo seja feito com decência e ordem. Então, que possamos nos apegar ao verdadeiro culto a Deus, que é um culto racional. Paulo fala que devemos oferecer nosso corpo a Deus como sacrifício vivo, racional. Devemos servir a Deus com inteligência, não apenas por sentimentos e estímulos. Não existe na Bíblia essa história de gritaria, pelo menos no culto verdadeiro. No culto pagão tem gritaria, dança e outras coisas. Que Deus nos ajude, que possamos a cada dia conhecer mais da sua palavra para obedecê-lo, não conforme nós queremos, mas conforme Ele quer. Amém.